Eu detesto futebol, mas eu admiro a conduta de pessoas exemplares. Portanto, hoje o canal vai passar ao redor da conduta exemplar do jogador Endrick da seleção brasileira de 19 anos, perseguido dentro e fora do campo, maldito por veteranos pela língua deles invejosas, mas Endrick não se deixa abalar, se mantém poderoso na sua conduta e não fala barraco e não cede em nada, se silencia e mostra no campo o seu talento invejado por todos lá na seleção que o sabota. Em silêncio ele mostra que é exemplo, porque não cede às pressões e ao tratamento maléfico, tóxico da seleção quase que totalitária ao redor dele. E, gente, então vamos assistir. Eu parabenizo o Endrick e que muitos jovens vejam o seu exemplo na conduta desta reportagem. Eu sou o Vinícius. Se está gostando do canal, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva. Roda aí o exemplo do jovem Endrick da seleção, de apenas 19 anos, que age com silêncio e sabedoria às provocações. Entendendo o contexto do que aconteceu, o treino no centro de treinamento Columbia Park, em Nova Jersey, era apenas um dos dias normais de atividade sob comando de Ancelotti, preparando o time para a Copa do Mundo, com torcedores presentes nas arquibancadas e o treino aberto para a mídia. Endrick mostrou que estava em chamas, driblando, cortando, criando, mostrando exatamente por que foi convocado. Mas num lance chocou todo mundo presente. Endrick domina de costas, toca de calcanhar, deixando Danilo e Marquinhos estáticos e encobrindo o goleiro com um toquinho por baixo. Um golaço de treino que viralizou o mundo afora imediatamente. E então acontece o lance. Casemiro chega num carrinho por trás, uma tesoura criminosa onde Endrick foi ao chão direto. O volante até pediu uma desculpas meio amarelada. E a internet reagiu imediatamente. Muitos xingaram Casemiro. E até mesmo o narrador consagrado André Henning veio abaixo, derrubando a moral de Casemiro, dizendo que contra o Endrick, no treino, o cara é um leão, mas contra o Modric nas quartas da Copa do Catar, foi um gatinho. Mas o carrinho de Casemiro não é a única coisa que chama atenção. A web também resgatou um lance de Danilo, lateral do Flamengo, que literalmente deixou o Endrick passar na jogada do golaço. E depois foi flagrado dando um esporro no garoto sem nenhum motivo aparente. Aliás, o Brasil tinha acabado de fazer um gol. E no time do segundo tempo estava muito melhor que o time do primeiro tempo. Até porque no segundo tempo o Brasil fez 4 gols. E no primeiro contra o Panamá tinha feito apenas 2. A reação dos torcedores foi imediata. Isso é treino, pô. Ele estava jogando muito bem. A verdade é que isso não começa hoje. Nós já tratamos aqui sobre a panela da seleção brasileira. Nas redes sociais, após o vídeo de Casemiro viralizar, outros lances antigos voltaram a circular, incluindo uma entrada dura de Gabriel Magalhães em Endrick nos treinos anteriores da seleção. Gabriel Magalhães, o zagueiro do Arsenal, é um dos pilares da defesa brasileira, indo pesado no atacante de 19 anos, em um treino, gente. Isso é sem necessidade nenhuma. E tem Casemiro, que foi à televisão e disse que Endrick não é do grupo. Esse foi o estopim. A maioria do Brasil se revoltou com o volante após falar isso. Depois ele foi à coletiva e tentou se redimir, dizendo que queria protegê-lo da pressão. A declaração completa de Casemiro foi exatamente isso. Se ele for à Copa, porque ainda não é um dos principais jogadores do grupo, temos que ser realistas. Mas não podemos colocar pressão nele como se fosse resolver os jogos. Há jogadores na frente e que precisam assumir mais a responsabilidade. A intenção pode ter sido proteger o garoto. O efeito foi expor Endrick. Fontes próximas ligadas à CBF afirmam que Endrick é um dos patinhos feios desse vestiário. Até aqui, em quase todos os treinos, em quase todos os jogos, todos os momentos que os jogadores da seleção brasileira são flagrados juntos, poucos deles vemos Endrick interagindo com outros jogadores que não sejam Ryan e Igor Thiago. Mas em contrapartida, se esses caras são tratados como patinhos feios, eles estão criando uma amizade verdadeiramente forte. Alguns dizem que os três já se tornaram melhores amigos desde que chegaram na seleção brasileira, desde que foram tratados como azarões por terem ido para lá e desde que estão dando conta do recado. Muita gente diz que o Panamá não é parâmetro para nada. Mas, meu amigo, Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha e até mesmo o Luiz Henrique, que a gente gostava muito até então, não conseguiram dar conta do Panamá. No primeiro tempo, foi 2-1, mas um jogo muito parelho, onde o Brasil não conseguiu dominar a seleção do Panamá. Aí então, depois que entrou os cachorros magros, aí agora você vem me dizer, era um jogo fácil, era um jogo onde o Brasil precisava mostrar superioridade. Mas ok, no segundo tempo,
Com os cachorros magros, o Brasil realmente mostrou superioridade. Mas no primeiro tempo foi um jogo muito parelho. Tão parelho quanto Costa do Marfim e França, onde Costa do Marfim ganhou de 2-1 para cima da França. E tem mais, essa chegada de Casemiro, absurda, completamente descabida. Foi 2 dias depois da coletiva, onde ele tentou se redimir, falando que não era isso que ele queria dizer. Deu o carrinho mais comentado da semana no garoto. Tentou se redimir com palavras, mas respondeu foi dando butinada no garoto que promete ser a estrela da seleção brasileira. Enquanto Casemiro é só mais um da geração perdedora à beira de se aposentar. Mas para entender o porquê é que Endrick incomoda tanto esse vestiário, nós precisamos entender quem é esse cara. Não chegou pelo caminho que a panela gosta. Não tem os mesmos empresários que ele, não quis fechar com a Nike. Resumindo, Endrick não está dentro do esquema. Ele chegou pelo Lyon, em um empréstimo, onde ele saiu pelas portas dos fundos do Real Madrid. Deu a volta por cima. Quando todo mundo desacreditou nele, ele foi para a França, arregaçou as mangas, botou a mão no arado. E depois no Brasil, ele sempre deu conta do recado. Enquanto muitos fraquejavam, Endrick fez gol contra a Espanha, fez gol contra a Inglaterra, fez muito contra a Croácia e só não fez contra a França porque não recebeu oportunidade. Esse cara nunca pipocou. Então o que a panela quer é exatamente que esse cara fique longe, para não expor a fraqueza deles. E no mesmo treino que ele toma uma bordoada completamente fora do contexto por Casemiro, ele responde driblando Danilo e Marquinhos e fazendo um golaço por cobertura. O campo até aqui sempre está sendo a resposta de Endrick. Inclusive, para você entender como são as coisas, Matheus Cunha ficou com a camisa 9. Mas como assim se os únicos centroavantes da lista são Igor Thiago e Endrick? Talvez o que doa tanto na geração perdedora é o fato de Endrick trazer à luz que a vontade de vestir a camisa amarela e a determinação de fazer acontecer podem sim resolver os jogos. E o que vimos foi exatamente isso. Aliás, quem não se lembra, o PSG foi campeão da Champions League, amassou o Arsenal durante quase os 90 minutos. Tá certo, foram ganhar nos pênaltis, mas ainda assim se mostraram muito superiores. E durante o campeonato francês, Endrick foi o responsável pela vitória do Lyon contra o PSG. Sinceramente, eu não quero colocar a carroça na frente dos bois, mas Endrick parece estar predestinado a grandes momentos. Parece ter seu destino carimbado para resolver grandes jogos e se tornar um dos jogadores que essa seleção vai lembrar um dia. E a conturbação de Endrick não fica só dentro do CT. Enquanto o garoto treina em Nova Jersey com foco na Copa do Mundo, recebe um carrinho de um veterano que era para ser o seu capitão e dribla 2 zagueiros para corresponder, em casa a situação também está longe de ser tranquila há muito tempo. Gabriele Miranda, sua esposa, que está grávida do primeiro filho, postou nos stories uma reflexão que parou o mundo do futebol, dizendo, entre aspas, você só vai me desrespeitar como mãe uma vez, depois vai perder o acesso ao meu filho, as notícias sobre ele e a presença em nossa vida. A mensagem não tem nome, mas a internet nem precisou para entender para quem era. Os internautas apontaram imediatamente para Cíntia Ramos, mãe de Endrick, com quem Gabriele tem um histórico de tensão desde o início do relacionamento. Essa não foi a primeira indireta. Em 2024, durante a entrevista ao programa do Bial, houve um climão entre Gabriele e Cíntia, momentos antes de Endrick se apresentar ao Real Madrid. Logo depois, a mãe do jogador teria cortado a nora de uma foto publicada no Instagram. Mas aqui está o que diferencia o Endrick de tudo isso. Ele não reclama, não posta indireta, não faz mimimi e nem dá entrevista pedindo mais espaço. Recebe porrada de veterano, levanta, domina a bola, dribla mais 2 veteranos e ainda encobre o goleiro. E sempre foi assim com o Endrick. Toda vez que alguém tenta diminuir esse garoto, o seu futebol acaba se sobressaindo. Tem uma cena que resume tudo. Numa coletiva de imprensa da seleção, Endrick apareceu de microfone na mão, imitando o repórter perguntando pro Igor Thiago: boa noite, senhor Igor. O senhor acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Com 19 anos, com o vestiário e a família pesando, com a sogra postando no Instagram, com a mulher postando indireta pra própria mãe, com o vestiário não conversando com ele e tratando ele como chacota, e o garoto fazendo piada, deitando nos treinamentos e também correspondendo dentro de campo. Foi assim no Real Madrid, foi assim no Lyon, foi assim no Palmeiras e agora é assim na seleção brasileira. Esse nível de leveza num ambiente tão pesado é de quem sabe exatamente quem é. Henry desmoraliza e deixa furiosos os inimigos quando mostra talento em campo em silêncio. Deixe seu comentário gentil.